Fala, nação santista, termina o jogo entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro. O Santos perde por 1-0 e se despede de qualquer chance ali de conseguir uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem, né? Santos vai fora de casa, vence o Bragantino em jogo muito difícil, chega na Vila Belmiro, tinha todas as condições de vencer o Corinthians porque foi superior em grande parte do jogo e toma um gol no final da partida que faz qualquer santista perder a esperança aí num final decente de temporada do Santos. Próximo jogo é contra o Flamengo fora de casa, então as pretensões são bem ruins daqui para frente até o final do ano. Tem que chegar nos 45 pontos, faltam 2 pontos. Chegar nos 45 e pensar na temporada seguinte, planejar um ano bem melhor do que foi 2021 e 2022, né? Em relação ao jogo, como eu disse, o Santos teve chances de vencer, né? Isso que faz a gente ficar indignado, porque o primeiro tempo do Santos foi bem superior ao Corinthians. O Santos criou bem mais chances, enumerei pelo menos 3 ou 4 chances ali que o Santos poderia ter aberto o placar. Logo no início do jogo teve uma saída errada do Cássio que sobrou para o Lucas Braga, ele cabeceou por cima. Depois disso teve uma chance clara do Lucas Braga também, que foi uma tabela entre Marcos Leonardo e Ângelo. O Cássio acabou saindo do gol, a bola sobrou para o Lucas Braga, ele chutou no canto e o Vera tirou em cima da linha. Foi a segunda grande chance do Santos logo no primeiro tempo. Depois um chute para fora do Marcos Leonardo numa cobrança de falta que passou rente ao gol. E o Santos pressionou o primeiro tempo inteiro, né? O Santos criou oportunidades para vencer a partida, buscou bastante o jogo pelas pontas, né? Então, Ângelo e Lucas Braga foram bastante acionados no primeiro tempo e tudo indicava que o Santos ia conseguir abrir o placar na primeira etapa e conseguir um bom resultado. Tava fazendo um bom papel, né? Tava desempenhando um bom jogo ali no primeiro tempo. Gostei da partida da de Carlos enquanto esteve em campo ali. Ele foi bem, distribuiu alguns passes interessantes, apesar de ser lento, de demorar um pouco na distribuição do jogo. É um jogador que tenta bolas em profundidade. Acabou errando alguns passes, é claro, por ele tentar lançamentos, acabou errando algumas bolas, não deram certo. O Marcos Leonardo, infelizmente, estava bem sumido no jogo, né? Depende da bola chegar nele também, oportunidades claras de gol. Hoje não aconteceu tanto, mas era um Santos bem superior, né? E por que eu digo que o Santos tinha todas as condições de ganhar? Porque no primeiro tempo jogou com um a menos, né? Quer dizer, no segundo tempo inteiro seria para jogar com um a menos. No primeiro tempo teve uma bola que o Yuri Alberto já merecia ter tomado o cartão vermelho numa entrada ali no Rodrigo Fernandes, tomou o amarelo e depois disso deu uma cotovelada, deu uma abraçada ali no jogador, no Luiz Felipe dos Santos, e foi expulso ainda na primeira etapa. E o Santos já estava melhor em campo, com um a mais, então era só buscar os espaços, trocar passes e quando surgisse a oportunidade finalizar, né? E foi assim que todo santista foi pro segundo tempo, com a expectativa do time jogar bem, continuar bem na partida e com a mais ter espaços para abrir o placar, né? E não foi o que aconteceu. Logo no início da segunda etapa ali, o Santos fez trocas, né? Acho que entrou o Rodrigo Fernandes no lugar do Lucas Barbosa, foi a troca do intervalo, né? O Rodrigo Fernandes tinha tomado aquela entrada do Yuri Alberto, não devia estar 100%. E ali o Orlando tentou uma estratégia ousada, né? Ele tirou um primeiro volante, jogador de marcação, colocou um jogador à frente. O Lucas Barbosa encostou no Marcos Leonardo para jogar como uma espécie de segundo atacante ali, recua o Ed Carlos e o Camacho para fazer a saída de bola, né? Recua os dois ali para ajudar na armação do time. Só que não dá para entender, né? O Santos começa bem o segundo tempo, tem ali um passe que o Ângelo dá em profundidade para o Marcos Leonardo, que ele chuta e o jogador do Corinthians trava. Então o Santos estava criando chances para abrir o placar, parecia questão de tempo. E ali o Lucas Barbosa toma um primeiro cartão e logo que ele tomou o primeiro cartão eu falei, ele vai ser expulso. Porque todo jogo ele entra muito atabalhoado, cometendo faltas bobas, não tem noção de marcação e por isso prejudica muito o time. Quando ele tomou o primeiro cartão eu falei, putz, eu acho que ele vai tomar o segundo. Dito e feito, passaram alguns minutos ali, ele simplesmente, numa bola já perdida que estava na mão do Cássio, ele vai lá dar um pisão no Cássio, não sei se chegou a encostar ou não, mas totalmente irresponsável. O árbitro já estava tendencioso a dar um cartão para o Santos, porque já tinha expulsado um do Corinthians, então qualquer lance ele iria expulsar o do Santos. Dito e feito, Lucas Barbosa expulso com 14 minutos do segundo tempo, e ali o jogo morreu, né? Ali os dois ficaram com 10, muito espaço para ambos os times jogarem, só que os dois com medo de perder a partida, as duas equipes com medo de armar e deixar muito espaço na defesa, então os dois não arriscaram muito. O Corinthians já tinha feito acho que 3 ou 4 trocas quando o Lucas Barbosa foi expulso,
O Santos começou a trocar o time, tirou o Madison, colocou o Auro, tirou o Ed Carlos, colocou o Sandri. Não gostei da alteração, não tem por que jogar com 3 volantes na Vila Belmiro precisando da vitória. O Ed Carlos é um jogador de armação, o Sandri não é esse jogador que joga à frente, ele é um segundo volante no máximo. Então ele recua o time, né? Recua não, ele troca as características dos jogadores, deixa o Santos afastado dos atacantes, né? E depois disso ainda tira o Luiz Felipe, que deve ter sentido alguma coisa, e coloca o zagueiro Derek. Só que o jogo não avançava, né? Depois da expulsão do Lucas Barbosa, parece que os dois estavam contentes com o resultado. Mas não, o time do Santos conseguiu perder o jogo, porque lá para os 30 e poucos minutos, quando o Santos precisava do gol e começou a se mandar para cima, o Corinthians teve um contra-ataque à disposição, uma tabela feita ali com o Roger Guedes. Roger Guedes invadiu a área simplesmente livre, carregou a bola o campo inteiro de ataque e saiu na cara do João Paulo, chutou de bico para abrir o placar para o Corinthians. E é mais uma derrota do Santos na Vila Belmiro, né? Que temporada do Santos jogando em casa, jogando fora também, mas isso já é esperado, jogando em casa, temporada bem abaixo da equipe. O Miguelito entrou depois, acho que entrou até antes do gol do Corinthians, mas entrou no lugar do Ângelo, não tem porquê. Tinha que tirar o Lucas Braga ou tirar algum outro jogador, não tem porquê tirar o Ângelo, que é o principal jogador num contra um, e colocar o Miguelito. Nesse caso ele trocou 6 por meia dúzia jogadores com as mesmas características para jogar do mesmo lado, e claramente não ia dar certo neste jogo. O Santos estava pressionado pela vitória, né? E a vitória seria espetacular, não veio. O empate, em algum momento ali da partida, eu já sei que seria razoável, porque estava com 10 contra 10 e os dois times tinham chance de vencer. Só que a derrota é inaceitável, né? Realmente é para tirar qualquer tipo de expectativa nesse time aí no restante da temporada. Não vai vencer o Flamengo, acho muito difícil conseguir vencer o Flamengo fora de casa, mesmo o Flamengo focado na final da Libertadores, mesmo vindo com um time reserva, tem mais qualidade técnica do que o Santos. O Santos joga com vários jogadores desfalcados nesse próximo jogo. Pode ser que não tenha Luiz Felipe, que saiu no intervalo, a gente não sabe porquê. Pode ser que não tenha o Fernandes, o Luiz Felipe saiu no segundo tempo. Pode ser que não tenha o Fernandes, que saiu no intervalo, deve ter sentido ali a entrada do Yuri Alberto. O Lucas Barbosa não considera um desfalque, acho que não tem espaço mais para o Lucas Barbosa jogar no elenco do Santos, está claro isso. Ele entrou bem contra o Bragantino, roubou a bola do primeiro gol, só que na maioria das partidas ele prejudica, ele não ajuda, e parece que o Orlando Ribeiro não viu isso. Nem vou falar do Bruninho, do Bruno Oliveira, não tem explicação o que aconteceu com ele, simplesmente não entra, e ele é muito melhor, mas muito melhor tecnicamente do que o Lucas Barbosa, mesmo assim não é colocado em campo. Então o Santos tem que planejar um 2023 melhor, porque esse jogo contra o Flamengo eu acho que para o Santos no máximo comemorar ali um resultado, um empate nessa partida, com vários jogadores de fora desse jogo, né? Além disso, o Lucas Braga também tomou o terceiro cartão amarelo, não vai para esse jogo. Então o Santos, que chegou muito confiante com 2 vitórias consecutivas, perde um clássico com a Vila Belmiro lotada e vai para o jogo contra o Flamengo, acho que nesse caso para cumprir tabela, né? É obrigação do Santos jogar bem, é obrigação do Santos vencer pela grandeza do clube, só que não tem por que a gente ter esperanças que isso vai acontecer, porque o Santos, quando parece que vai, não vai, pipoca, e tá sendo assim já há bastante tempo, né? Não faz 6 meses, não fazem 6 meses, não faz um ano, já vai desde 2020 que o time tá dessa forma aí, só ladeira abaixo, né? Se contentar, infelizmente, com 2023 de um time disputando Copa do Brasil, disputando o Campeonato Paulista, disputando o Brasileirão e disputando no máximo ali Sul-Americana, né? Essa é a realidade do clube. Vamos às notas aí, não tem o que falar, né? Não tem muito o que comentar. Vamos às notas de cada jogador. João Paulo não teve nenhum chute contra o João Paulo ali no jogo inteiro. O único chute que foi na meta do goleiro santista foi gol do Roger Guedes. Nota 5 para ele, não tem por que dar uma nota boa e nem uma nota tão ruim. Madison, mais uma vez, mostrou o Madison que a gente conhece, né? A regularidade. Sempre vai mal, ou quase todo jogo vai mal. Nesse jogo, mais uma vez, não ajudou o time no campo de ataque, não ultrapassava para ajudar o Ângelo ali, não passava para a linha de fundo para cruzar, sempre passe de lado. Foi mais o Madison que a gente conhece, nota 4 para ele. Luiz Felipe não foi uma má partida, estava marcando muito bem o Yuri Alberto, muito bem mesmo.
não deixando espaço, pilhou o Yuri Alberto, por isso até acho que ele foi expulso, porque a marcação do Santos estava muito firme. Não vou dar uma nota baixa para o Luiz Felipe, não considero o erro dele, apesar de no segundo gol a zaga inteira do Santos ali tá totalmente aberta. Acho que o Luiz Felipe nem estava mais no gol do Corinthians no jogo, né? Então não tem por que dar uma nota baixa para ele. Eu vou dar uma nota 6. Alex também, muito tempo sem jogada, e jogo contra o Fortaleza no primeiro turno que não jogava. Não fez uma má partida também, vou deixar com nota 6. Felipe Jonathan, nota 5, não contribuiu no campo de ataque, não prejudicou o time na defesa também, mas falta o Felipe Jonathan, que sobe mais para o campo de ataque, passa para cruzar, e isso ele faz bem pouco, tá fazendo bem pouco. Rodrigo Fernandes, para mim, o principal jogador de marcação do time do Santos, enquanto esteve em campo, jogou muito bem. É o cão de guarda, né, da defesa, e quando ele sai, o Santos sofre muito. Não foi diferente no jogo de hoje, nota 6,5 aí para o Fernandes. Camacho, parece que voltou a ser o Camacho que a gente conhece também, errando passes bobos, não conseguindo ajudar o time em profundidade. Deu só um passe em profundidade, um passe que o Santos poderia ter aproveitado com o Matos e não aproveitou, mas é bem pouco para um jogador que joga como segundo volante, tem que ajudar o campo de ataque. Nota 5 para ele. Ed Carlos, boa partida, dou uma nota 6 para Ed Carlos. Como eu disse, é um jogador lento, isso a gente entende a característica do jogador, mas tem que fazer a bola rodar com qualidade. Ele soube inverter algumas bolas interessantes ali, lançamentos, errou alguns passes, mas acho que dá para ter sequência durante o final dessa temporada e no início do Campeonato Paulista do ano que vem. É um jogador para a gente observar, porque tem qualidade no passe, isso já deu para ver, apesar de ser um jogador um pouco mais lento. Lucas Braga, não considerei uma partida ruim dos pontas do Santos, nem do Lucas Braga, nem do Ângelo. É claro que quando o time perde um jogador no segundo tempo, compromete muito o futebol dos dois, mas os dois estavam bem na partida. Então vou deixar uma nota 6,5 para os dois, para Ângelo e para Lucas Braga. Nessa partida, acho que o Lucas Braga começou o jogo melhor, puxando algumas jogadas interessantes ali no 1 contra 1. Depois disso, o Ângelo entrou um pouco mais no jogo. Faltou um pouco deles no segundo tempo, mas foi por conta dessa expulsão ali que acabou comprometendo demais o time do Santos, né? Se a gente lembrar de como surgiu a principal chance do Santos no jogo, foi com os dois, né? O Ângelo puxando um contra-ataque, tocando pro Marcos Leonardo, que tabelou com o Ângelo, e aí a bola sobrou pro Lucas Braga e o Vera tirou em cima da linha. Então o principal lance do Santos foi justamente com os pontas. E centralizado ali, o Marcos Leonardo não fez uma boa partida, deu uma nota 5 para ele, mas a bola também não chegou com chances claras de marcar o gol, né? Então quando chega, ele consegue marcar gols, né? Perde alguns gols também, mas isso é questão da maturidade. Mas nesse jogo a bola nem chegou, então não tem nem como criticar, porque ele não é um jogador que busca tanto o jogo fora da área, né? Que tem a mesma qualidade para finalizar um lance. E é isso, galera. Não tem muito comentado o jogo, né? Decepção total ali, mas tem sequência, ainda tem temporada aí pela frente. Vamos ver o que o Santos consegue até o final do ano. Eu acho que é buscar os 45 pontos, vencer mais um jogo aí, pelo menos no Campeonato Brasileiro, e terminar esse ano com dignidade, pelo menos tentando jogar futebol. Talvez dar chance para alguns jogadores que não tiveram tantas oportunidades, dar mais minutos para o Miguelito, que hoje só jogou 10, 15 minutos da partida. É isso, deixa aí nos comentários o que você achou do jogo. Valeu e até o próximo vídeo.